O Ministério com Crianças da Primeira Igreja Batista de Mesquita apresenta Culto Infantil Online. E o tema para esse mês é Jesus está no meu barco, uma jornada pelos nossos sentimentos. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, passa o temporal. Oi, tias. Eu tô com muita saudade. Tô com saudade dos meus amigos da igreja e de amigos da minha escola. Te amo muito. Tchau, beijo. Queridos, crianças, pequenos, amigos, olá, irmãs, irmãos, boa noite a todos. Então, a tia Cláudia me chamou para conversar com vocês sobre algo muito precioso para nossas vidas, que são os nossos sentimentos. Ela pediu para eu falar com vocês sobre a saudade. A saudade é um sentimento que nós temos de alguém que nós estamos separados, longe, sem poder nos comunicar com essas pessoas. Aí o que acontece? Gera em nós um sentimento, essa saudade. Mas Deus nos consola nesse momento de saudade. Ele faz com que os nossos corações sejam pacientes, para aguardar. Ele nos orienta que nós fiquemos descansando nele, esperando nele o momento do agir do Senhor. Nós estamos passando por esse momento de isolamento, separação. Nós estamos ficando longe de pessoas queridas, avós, professores, colegas, a escola, o espaço da escola, a igreja, o local da igreja com nossos amigos e irmãos. Isso nos traz tristeza, porque nos afasta daquilo que nós queremos bem. Aí Deus deixou para a gente uma passagem muito boa, muito importante na Bíblia, na palavra dele, que é em João 16:22. Assim, também agora tem tristeza, mas outra vez você verá o seu coração se alegrar, e a sua alegria ninguém poderá tirar. Boa noite, fiquem com Deus. Mas o que é sentimento? Que tal pausar o vídeo e conversar sobre isso agora? Olá, crianças, tudo bem? Quero fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam daí, tá bom? Acho que vocês já ouviram esse conselho do papai ou da mamãe ou alguém que cuida de vocês. Olha só, se alguém estranho, uma pessoa estranha, chegar perto de você e falar assim, tem um doce aqui para te dar, não aceita, desconfia logo. Ou se falar assim, vamos ali comigo que eu tenho um presente para te dar, não vai, desconfia logo. Pode ser uma pessoa querendo fazer uma maldade com você. Acho que você já escutou isso, Tenho certeza que vocês já escutaram isso. Pois é,
Infelizmente é isso mesmo, né? Isso acontece, a gente vive num mundo muito difícil, tem muitas pessoas que fazem maldade mesmo, né? Mas ao mesmo tempo é tão ruim porque a gente não pode mais confiar em ninguém, não pode mais acreditar em ninguém. Parece que a gente já é treinado desde pequeno a desconfiar de todas as pessoas. Isso também é muito ruim, né? E ajudar? Se eu tiver que ajudar alguém, eu também fico assim, desconfiando. Será que vai me fazer alguma maldade, né? Então a gente tem medo, a gente fica cheio de medo. Por exemplo, você tem medo de escuro? Já passou por alguma situação de escuro? Se você passou por uma situação de ficar no escuro, é muito ruim, né? Mas se aparecer alguém naquele momento que te faz uma companhia ali, de passar por aquela situação difícil, você já fica mais tranquilo, você fica mais confiante, não é verdade? Pois é, em geral é assim. Confiar numa pessoa é isso. É saber que aquela pessoa vai estar com você no momento difícil, saber que você pode contar com aquela pessoa, que você não está sozinho, que ela não vai te machucar, que você pode contar um segredo para ela. É isso que é confiar, né? E essa toda conversa me fez lembrar de uma situação que os discípulos também viveram de muito medo. Está lá na palavra de Deus, na Bíblia, no Evangelho de Marcos, está em Marcos 4, versículo 35, e eu vou contar essa história para vocês. Ali pela região da Galileia, Jesus vinha ensinando e falando sobre o amor de Deus, e durante um dia todo ele veio ensinando e vinha muita gente seguindo Jesus de várias partes da Galileia, e rapidamente já tinha uma multidão atrás de Jesus. Vinha pessoas para Jesus curar, para Jesus libertar, até que ele chegou nas margens do mar da Galileia, subiu num barco e pediu que os discípulos dele também subissem no barco, e falou para os discípulos: vamos para o outro lado da margem. E ali os discípulos subiram no barco, despediu toda aquela multidão, falou para que eles voltassem para as suas casas, e entraram no barco e seguiram viagem. E na metade do caminho, e nisso, Jesus já estava tão cansado, que Jesus tinha passado o dia todo ali ensinando. Logo Jesus foi ali para trás do barco e dormiu, deitou, botou a cabeça num travesseiro, mas logo dormiu. E já lá na metade da viagem aconteceu uma coisa muito ruim. De repente, uma tempestade, uma situação muito difícil, e que os discípulos ficaram com muito medo, porque o vento era tão forte, o vento foi aumentando, as ondas do mar eram enormes, porque o vento fazia com que aquelas ondas, uma atrás da outra, batesse no barco e arrebentasse ali no barco, e a água já quase entrando ali dentro do barco. Era uma situação de muito perigo. Os discípulos se encheram de medo. Sabe, criança, a gente também passa assim, né, por medo. Hoje você pode estar sentindo medo nessa pandemia que a gente está vivendo, tantas notícias ruins que a gente está escutando, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você que quem tem Jesus no coração, que tem Jesus como Senhor e Salvador, pode confiar no cuidado de Jesus com você. Pode confiar que Ele está com você e Ele nunca te deixa sozinho. Jesus, quem tem Jesus no coração, pode confiar, acreditar que Ele tem cuidado e não precisa ter medo. Mas os discípulos ali, né, voltando para a nossa história, os discípulos ali vivendo aquela situação de tanto perigo, com tanto medo da morte, porque as ondas eram enormes. Eu fico imaginando os discípulos, né, já tirando a água do barco, a água já entrando dentro do barco, e eles ficando ali com medo, já tinham feito de tudo. E olha que ali tinha discípulos que eram pescadores, já estavam acostumados com o mar, mas aquela situação cada vez mais e mais terrível, mais difícil, vivendo aquele perigo tão grande, né? E ali ficam os discípulos desesperados, quando de repente olha para Jesus, lembra que Jesus está dormindo. Como pode Jesus estar dormindo? Será que Jesus não se importa do que eles estão passando? Como se Jesus nem estivesse aí para toda aquela tempestade acontecendo. E eles vão ali, depressa, acorda Jesus e fala: mestre, não te importa que a gente está passando? Não te importa que possamos morrer? Então, eu fico pensando, você acha mesmo que Jesus não se importava com os discípulos?
que não se importa com você, que não se importa comigo, que Jesus não sabe o que a gente está passando. Jesus se importa sim. Jesus se importa tanto que o amor de Deus foi tão grande, porque Deus é santo e o amor dele foi tão grande, está lá em João 3,16, foi tão grande que ele deu o seu próprio filho, Jesus, para que pudesse morrer. E foi uma morte de cruz. Jesus morreu numa cruz para salvar a gente do pecado, porque o maior perigo é viver afastado de Jesus, é viver afastado de Deus. Esse é o maior perigo que a gente pode passar, viver afastado, porque o pecado nos separa de Deus. E pecado, você já sabe, né? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Mentir, falar palavrão, brigar, isso faz que a gente fique separado. Mas tem solução para o pecado, e é Jesus. Jesus é a única solução para esse grande perigo, porque ele morreu naquela cruz, foi crucificado, seu sangue foi derramado, e só o sangue de Jesus é que faz que a gente fique perdoado do pecado, que sejamos perdoados. Mas Jesus não ficou morto, não. Jesus, no terceiro dia, ressuscitou, e ele está no céu, cuidando de você e de mim. E depois de toda aquela situação que eles passam, daquela tempestade, Jesus se levanta, né? Na mesma hora, Jesus não ficou bravo com eles, não. Quando eles acordaram Jesus, Jesus se levanta e ele olha para aquela tempestade, olha para aquele mar e fala: acalma-te, fica quieto. Toda aquela tempestade, o mar ficou tranquilo, na mesma hora, imediatamente. Tudo ficou tranquilo, todo aquele vento passou. E os discípulos ficaram olhando para aquilo tudo e ficaram maravilhados do que Jesus tinha feito. Olha, o que Jesus fez naquela hora ali. Eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero fazer uma comparação. Toda essa história do barco e da tempestade, eu quero fazer uma comparação. O barco é você e eu, é a nossa vida. A tempestade são as coisas difíceis que acontecem na vida, né? Toda essa pandemia ou qualquer outra situação difícil. Então, Jesus, se estiver dentro do barco, como Jesus estava ali dentro do barco com os discípulos, Jesus está no meu barco. Lembra do tema do nosso mês, o tema do nosso culto? Jesus está no meu barco. E o sentimento que a gente tem que ter é esse, o sentimento de confiança. Porque confiança é isso, crer numa outra pessoa, acreditar numa outra pessoa, na sinceridade dessa pessoa, na lealdade dessa pessoa. E o que Jesus queria daqueles discípulos é que eles tivessem essa atitude de fé, tivessem essa atitude de confiança. E Jesus fala para eles e repreende: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não têm fé? E Jesus fala isso para eles. É isso que a gente precisa ter, essa atitude de fé, de confiança, e que tudo vai ficar calmo e que tudo vai passar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus é todo poderoso, ele tem poder com todas as ações da natureza, pois ele é o Criador, ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou tudo, e ele tem poder também para salvar você. Você que ainda não tem Jesus no coração e que quer ter Jesus no coração, você pode fazer isso hoje, agora. Você precisa reconhecer que é pecador, você precisa se arrepender e aceitar Jesus e convidar Jesus para morar no seu coração, tá bom? Beijo para vocês. Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa mensagem que vem nos ensinar que o Senhor cuida de nós em qualquer situação. E quando a tempestade vem, o Senhor está no meio dela, nos ensinando a ser fortes, corajosos e a depender de Ti. Obrigado pela sua presença, Jesus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Tchau, crianças. Até o próximo domingo, hein? Bye!